Aula 10. Temos a função aqui arred, ind e truca. São três funções. Essas funções só, elas não têm muita importância, elas são bem desconhecidas, essas funções. Não adianta no momento da vida, né? Vida real aqui, como eu estou ensinando, eu preciso repassar o máximo de conhecimento possível, de acordo com o escopo, de acordo com a estrutura, né? Que temos a estrutura do Excel. Ele é uma estrutura gigante que tem décadas, vários anos, né? Do Excel, do primeiro até hoje. Muitas das funções antigas não foi tirada, mas elas foi atualizada, igual aquelas funções do Conte-se e Conte-sis. Aqui tem um S no final, elas são atualizações, mas as antigas não foi removido, então acabou ficando inchado. Por que ela não foi removida? Imagina o seguinte, que as pessoas ainda estão usando, né? Ainda está na base da planilha as antigas. Se remove, desconfigura todo o pacote Office e acaba perdendo a confiança às empresas. Então por isso que não foi removido. Então o objetivo da empresa é que as pessoas se capacitem. O objetivo da Microsoft é que as pessoas se capacitem e utilizem as funções mais atuais para que as antigas fiquem sem utilização nas planilhas. Aí no futuro, em algum momento do futuro, elas são removidas para desinchar a quantidade de fórmulas e funções. Tá, temos a função aqui arred. Arred serve para arredondar. Arred. Eu tenho uma numeração. Nessa planilha, eu não vou conseguir mostrar para você a maneira correta de ensinar, de demonstrar esses valores, mas uma planilha mesmo grande, de contábil, financeiro, que tem muitos valores em casas decimais. Eu quero diminuir aquelas casas decimais para facilitar o entendimento. Então eu consigo utilizar essas funções arred. Coloco aqui arred, dígito, coloco 1. Você pode perceber que ele está arredondando para o mais próximo. Tá 25,26 centavos e 25. Então está arredondando para o mais próximo, que é R$ 25,30. Se eu colocasse 0, ele ia arredondar para R$ 25. Se eu colocasse 3, ele ia arredondar para R$ 25,26. Então aqui ele está arredondando as casas decimais. Eu tenho 4 casas decimais. Ele arredonda para cima ou para baixo. Aqui eu vou colocar 2, para vocês verem 2. Arred. Muitas dessas funções, depois da criação da tabela dinâmica, ela não foi muito usado de maneira profissional. Utilizamos em algum momento, em algumas situações, que é para fazer uma estrutura, né? Uma estrutura de base de dados. Só que com a tabela dinâmica, com outros recursos, o Power Query, com outros recursos do Excel, elas não são muito utilizadas. Com a macro também conseguiram automatizar, então não são muito utilizadas. Mas elas têm suas vantagens. Para 1, conseguimos arredondar. E para 0, arred, aqui, ó, 0. Elas jogam no mais próximo, 25. Tem a função int. Igual que int. É uma função também, como são recursos básicos só para demonstração, eu coloquei essas três funções na mesma aula para não ficar sem ensinar, para vocês terem esse conhecimento da aula, para ter essa clareza no momento que vê essa função, saber como usar elas, mas saber que talvez tem outros recursos mais interessantes para você usar. Essa daqui até que é interessante porque é o seguinte, o ind, eu tenho essa função R$ 25,26 e 25. Coloco aqui. Ela não tem
Eu só coloco minha célula ativa, ela não tem mais nenhum parâmetro, nenhum mais um critério, um teste lógico para eu fazer, nada. Só coloco só a célula e ela faz todo o trabalho. Aí você pergunta o seguinte: se eu diminuísse esse valor, aqui, ó, tem esse valor, se eu diminuísse aqui 25, não é mais fácil diminuir números, aumentar casas decimais ou diminuir casas decimais? É mais simples. Quando eu estava estudando, eu achei que era mais simples também, só que essa função ela tem umas vantagens. Qual é a vantagem dela? No momento que eu clico aqui e coloco meu cursor do meu mouse, você pode perceber que ainda está aqui, eu só não estou conseguindo ver. Aqui, ó, eu não estou conseguindo ver, mas na impressão ainda vai sair. Eu não estou conseguindo ver esse valor, mas as casas decimais ainda tem. Aqui não, aqui o IND ele consegue tirar. Então ele consegue tirar na impressão ou tirar na parte visual. Então tem essa vantagem. Se fosse para baixo, IND, aqui ó, se fosse número negativo, ele joga para o mais próximo. 25 e 26 centavos, 25 reais, menos 25 reais e 26 centavos é menos 26. Então ele joga para o mais próximo. Truca. Aqui, ó. Igual truca. Coloco um de cima. Ele arredonda, né? Ele faz também um arredondamento para o mais próximo, para baixo. E aqui também é a mesma coisa. São funções que têm a sua estrutura muito próxima, muito semelhantes. Arredonda, IND e truca. São muito próximas. Vai treinando, vai praticando, aí você vai ver suas utilidades. Só que elas são para nivelar, para a gente utilizar nas casas decimais. Igual aqui. Casas decimais eu deixo arredondado para 0. Se eu fosse arredondar para 30 centavos. Então esse valor total é aqui, ó, eu consigo arredondar ele em vez de ficar muitos valores 15, 245, eu arredondo para 30. Se eu fosse arredondar para duas casas, eu ia arredondar para 82. Então até a próxima aula.